Senhores vereadores, vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão de Justiça, primeira de 2014. Temos uma pauta extensa, encabeçada por duas propostas de emenda à lei orgânica que já tramitarão conforme prevê o novo regimento interno da Casa. O primeiro presentes à reunião, o vereador Vinícius Simões e o vereador Davi Ismael, já com isso somando maioria deliberativa da nossa comissão, aguardando ainda a presença dos outros dois membros, vereador Marcelão e vereador Luiz Paulo Amorim. Primeiro processo, senhores vereadores, antes, porém, os senhores vereadores que já tiveram acesso à ata da reunião anterior, se concordarem, podemos dá-la como lida. Vereador Davi Ismael. Após ter tido a oportunidade de lê-la, queria concordar com a redação que foi feita. Rubricando. Festejar a primeira reunião da nossa Comissão de Justiça. Primeira comissão a se reunir no ano de 2014. À luz do novo regimento. À luz do novo regimento. Mas, ao mesmo tempo, lamentar a ausência da impressão da ordem do dia. Eu acho que era importante. Acho que faz falta. E a gente ainda não está disciplinado para estar com... Eu não tive esse cuidado. Okay. Eu vou solicitar a assessora Márcia que coloque à disposição do vereador o computador que contém ali, vereador. Já tem aqui. Ok. Se quiser acompanhar pela internet. Então, para poder deixar aqui com a... Pois não, vereador Vinícius, apoio às comissões. faça favor de rubricar a ata da sessão anterior. Vamos lá. Agradeço. Tem uma redação final, que não consta nem da pauta, aquele projeto de leis 134/2013, que institui o calendário oficial de datas e eventos no município de Vitória, o dia do rugby. Então está aqui a redação final do projeto. Alguém pode providenciar uma caneta para o vereador Davi Ismael? Laila, uma caneta para o Davi Ismael. Adentrando o nosso plenário, o vereador Marcelão, tão aguardado por todos nós. Primeiro processo leva o número 12.433/2013, é a emenda à lei orgânica. Com o número 13/2013, de autoria do vereador Zezito, alterando o parágrafo 3º do artigo 107 da Lei Orgânica do município de Vitória, que trata das férias do prefeito. O prefeito poderá ficar afastado de suas atribuições sem prejuízo de sua remuneração durante o período de 30 dias de cada ano. O relator do projeto, vereador Namichek, deu pela constitucionalidade, legalidade e constitucionalidade. Como vota o vereador Vinícius Simões? Vereador Davi Ismael. Eu queria aproveitar a oportunidade para informá-los que eu protocolei anteriormente projeto tratando da mesma matéria. A redação não é a mesma, mas existe. Acho que podemos votar com o relator, mas pedir para que os processos sejam apensados, para que a sua tramitação ocorra em conjunto. Perfeitamente, vereador. Vereador Marcelão, como vota? Dizendo das férias do prefeito. Vereador Marcelão. Mudou o regimento, mudou tudo. Só adequando. Vou votar aqui com o meu irmão, Davi Ismael,
Com o relator Namichek. Aprovado o parecer da comissão, o projeto segue para a mesa diretora para que ela depois encaminhe para aquela comissão nova que foi instituída pelo novo regimento, a comissão de fiscalização. E aí depois ela siga o curso normal para a votação em plenário. Emenda Lei Orgânica de número 14/2013, de autoria do prefeito, da Prefeitura, alterando o artigo 52 da Lei Orgânica do município de Vitória. Fica alterado com a seguinte redação: artigo 52. As publicações das leis e atos municipais far-se-ão, aqui está far-se-á, corrija aí, por favor, far-se-ão na imprensa oficial, local ou no diário oficial dos poderes municipais, cumulativamente ou alternativamente, segundo critérios adotados pela gestão, salvo o imperativo legal. Vereador relator, Namichek, deu pela legalidade e a constitucionalidade. Como vota o vereador Vinícius? Como vota o vereador Marcelão? Alô. Voto com o relator. Vereador Davi Ismael. Também com o relator, reconhecendo que essa Câmara está servindo de exemplo. Muito bem lembrado. Segue o projeto, então, para a mesa diretora, para depois seguir para a comissão de fiscalização e desenvolver seu curso normal até o plenário, conforme o novo regimento, né? Bom. Vetos. Projeto de lei 229/2012, de autoria do vereador Luizinho. Foi vetado. É um projeto que diz respeito, que dispõe sobre a vacinação gratuita contra o HPV, o papiloma vírus humanos da rede municipal de saúde, e dando outras providências. O vereador Marcelão relatou pela rejeição do veto. Como vota o vereador Davi Ismael? Esse projeto está superado, porque o governo federal está com a vacinação agora. Exatamente. Queria fazer das palavras do nosso presidente desta comissão as minhas, com relação ao meu posicionamento contrário à matéria pela manutenção do veto, uma vez que a vacina contra o HPV já faz parte da rede municipal de saúde. Eu só comentaria que o vereador, esse processo está tramitando desde 2012, ele foi relatado já pelo vereador Marcelão. Eu creio que antes da instituição pelo SUS da vacinação nas meninas de acho que 10 a 12 anos de idade, né? No Brasil inteiro. Então eu creio até que o vereador não faria esse relato se já tivesse conhecimento dessa decisão do governo federal. Por isso eu sou também contra o parecer dele pela manutenção do veto. Vereador Vinícius. Seguindo o pensamento de Vossas Excelências, também voto da mesma forma. Então a gente podia ver, alguém tem que escrever. Nós vamos. Eu posso relatar, senhor presidente. Então o vereador. De forma manuscrita mesmo, se me der o processo. Isso. Por favor, encaminhe o processo para o relato manuscrito do vereador Davi Ismael, que será acompanhado por pelo menos 2 votos dessa mesa. Veto ao projeto de lei do vereador Rogerinho, 31/2013, dispondo sobre a obrigatoriedade de instalação das carteiras escolares inclusivas aos alunos com deficiência no âmbito do ensino escolar privado público do município de Vitória. O vereador Marcelão também manifestou-se pela rejeição do veto. Como vota o professor Vinícius? Contrário ao relator. Vereador Davi Ismael.
A avaliação não é tão simples, porque o debate sobre a inclusão nas escolas da criança com deficiência requer, acho que o mínimo de cuidado e sensibilidade. Então, desta forma, eu peço vistas da matéria, se possível. Mas pedir visto do... Sendo veto, eu voto com o vereador relator, vereador Marcelão. Só um minuto, vereador Nome. Está aqui o projeto, eu acredito que foi pela inconstitucionalidade, concluímos, pois visto de iniciativa. O prefeito não discutiu o mérito, viu, vereador? Eu só estou retomando uma... É porque eu questiono esse constante, esse Ctrl-C, Ctrl-V que existe às vezes lá na Procuradoria com relação à motivação dos vetos, alegando que não pode criar despesa. Desta forma, eu não compartilho dessa opinião. Uma análise superficial minha me impõe até para o debate continuar, votar pela rejeição do veto. Tendo em vista que houve um empate, e nós não temos aqui um quinto vereador para decidir, por enquanto, o vereador Luiz Paulo Amorim ainda não chegou, vamos aguardar, tira ele da O fila, vereador não quer rever o voto dele, o aguardarmos professor Vinícius? Ele pediu para rever ou não? Não tem veto. Eu estou avaliando aqui, porque para eu dar Até uma o final- resposta mais contundente, inclusive ao vereador Davi. Até o final da nossa sessão, Vereador Nome, o Vinícius está revendo a posição dele. Não precisa ele rever, não precisa Não, o vereador chegar. Não, mas mas o Nome está propondo, Marcelão, que continue. E no final, A gente isso. vai a votação, finalizar. por enquanto, está em 2-2, ele ainda não manifestou a alteração do voto dele ou a manutenção. Eu estou colocando essa posição, vereador Nome, que Vossa Excelência induz os votos aqui nessa casa, quando for em relação à prefeitura. A gente precisa discutir essas coisas melhores, como o vereador Vinícius falou. Eu acho que tem que ir para o debate daqui na casa, porque é um projeto de extrema grandeza para as crianças que têm deficiência. Então, acho que o debate cabe a mais. De repente, levar esse debate para casa. Exatamente por isso que nós estamos propondo que esse projeto fique aí em discussão durante o único projeto que vai ficar em suspenso até o final da reunião. Não sei se é o único, Tão vereador. importante que ele Não é. sei se é o único, vereador. De repente, tem outros que vão ficar também. Vamos lá. Veto ao projeto de lei 198/2012, de autoria do vereador Fabrício Gandini, estabelecendo garantia de vaga nos centros municipais de educação infantil para os filhos de servidores efetivos. O vereador Marcelão novamente votou pela rejeição do veto, em apoio à ideia do vereador Fabrício Gandini. Meu presidente. Como vota o vereador Vinícius? Eu voto contrário ao relator por ferir o princípio da igualdade. E vereador Davi Ismael. Eu, da mesma forma, voto com parecer em separado emitido pelo vereador Vinícius Simões, por ferir o princípio da igualdade. Estamos caminhando, temos a meta de toda criança na escola, independente de quem ela é filho. Então, desta forma, manifesto-me pela manutenção do veto. Eu acompanho o voto dos dois vereadores, rejeitado o parecer do vereador Marcelão. Veto ao projeto de lei 128/2013, de autoria do vereador Serjão, estabelecendo para as casas de shows, boates e locais similares fechados a obrigatoriedade de informar ao público em geral os procedimentos de segurança. O veto foi o relator Marcelão foi pela rejeição ao veto. Como vota o vereador Vinícius? Eu preciso avaliar um pouco mais esse projeto, vereador. Talvez eu peça... que eu tenho um projeto parecido com esse também. E o vereador Anderson Marinho, da mesma Também tem um parecido. Eu acho que até outro vereador tem, além de nós três. É veto? É veto. É veto, né? É veto. E ele está em condições, se não tiver em condições de votar, vereador processo, Davi tá Ismael, está aqui. Tá aí. Aqui, Laila. Essa aqui, vereador Vinícius. Não, esse aqui é outro. Não. Esse aqui é outro.
Porque eu voto pela manutenção do veto. Eu pude ler o processo na internet e as razões do veto é justamente isso. Se já existe matéria sobre o tema e a sua reprodução acaba complicando, ferindo o princípio da unidade do nosso ordenamento jurídico. Trata-se da lei 6080, que é o nosso Código de Posturas, que já fala sobre a proibição de fumar, já fala sobre a questão destinada ao espetáculo. Então, a sobreposição das normas é um cuidado que precisamos ter aqui nessa comissão. Então, da mesma forma, eu solicito um papel para que eu possa emitir voto em separado pela manutenção do veto, evitando a sobreposição de normas. Vereador Vinícius já está em condições de votar? Eu sigo o pensamento do vereador Davi Ismael. Vereador Marcelão deu pela rejeição, 2 votos com o meu, 3. Rejeitado o parecer do vereador Marcelão. Veto ao projeto de lei 376/2013, de autoria da vereadora Neuzinha, instituindo, é um veto parcial, tá? Instituindo o Outubro Rosa no município de Vitória. O prefeito vetou parcialmente. Muito quente. E o vereador Marcelão relatou pela rejeição ao veto parcial. Como voto, vereador Vinícius? Com o relator. Com o relator? Não, perdão. Contrário ao relator. Vereador Davi? Eu, da mesma forma, deixando claro que se trata de um veto parcial, a parte vetada em nada prejudicará o reconhecimento do debate da conscientização acerca do Outubro Rosa. Então, desta forma, pela manutenção do veto. Mas, portanto, mais uma houve empate? Não. 1, 2, 3. 2. Então, rejeitado o parecer do relator. Me coloco à disposição de transcrever o voto, se Vossa Excelência assim quiser. Pois não. Perfeitamente, muito obrigado, vereador. Veto ao projeto de lei 223/2013, de autoria do vereador Luiz Emanuel, dispondo sobre o reconhecimento, no âmbito do município de Vitória, do título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, CIP, concedido pelo Ministério da Justiça à Secretaria Nacional de Justiça, dando outras providências. O vereador Marcelão votou pela manutenção do veto. Como voto, vereador Vinícius? Ele votou pela manutenção. O projeto do Luiz Emanuel foi vetado. Um projeto simples, né? Deve estar faltando algum tipo de documentação para o município ter vetado um projeto. Então, não tem esse atestado, Você né? concorda com o veto do senhor prefeito Então, e com o parecer do vereador Marcelão? Contrário ao... Não, contrário não, ele deu pela manutenção. Com o relator. Vereador Davi? Da mesma forma com o relator. Aprovado, então, a manutenção do veto. Entendi. Veto ao projeto do 313/2013, de autoria do vereador Gandini, incluindo a Feira Crioula no calendário oficial de eventos do município de Vitória. O vereador Marcelão foi pela rejeição do veto parcial. Houve um veto parcial. Como vota o vereador Vinícius? É um veto parcial. Voto com... Contrário ao relator? Contrário ao relator. Vereador Davi Ismael? Eu desconheço a matéria, não estou em condições de voto. É um veto parcial. Mas desconheço, não pude ler esse em específico, não pude ler. Então acho Lê, que eu me então, abstenho. Qual é o... Fica incluída no calendário oficial do município de Vitória a Feira Crioula a ser realizada. Dia instituído. Acho que vetou o artigo 2º. Será no calendário de eventos oficial, quer dizer, em setembro. Bom, o prefeito
Rapaz, que parecer longa, o Ctrl-V lá, eu disse, podia economizar. Fundamentação e conclusão. Tem, agora tem que fazer o computador. Vou te dar tem. Te divide aqui também. Diante do exposto, recomendou do veto parcial, na forma do artigo 83, tal. Veto parcial. Rapaz, é um Ctrl-C, Ctrl-V que você conhece bem, não sei como é que é. Eu me abstenho. Contra ele, há vício formal do ato normativo, inconstitucionalidade formal, porque o artigo 2º fala que teria que realizar eventos. Então, por desconhecer a matéria, a proposta dessa feira, eu me abstenho. Voto contrário. Então, o vereador... Eu me abstenho. O projeto é... Ah, Só um minuto, não, posso olhá-lo? Rapidinho, só pra gente avançar nele. Incentiva a prática cultura negra no cenário capixaba. Divulgação da cultura negra, afro. Esse é o objetivo da feira. certo. Então, Veto o prefeito parcial, vetou... ele deve ter concordado com o artigo 1º. O prefeito vetou a expressão evento, que provavelmente gera um gasto, obriga a Prefeitura Municipal a fazer uma ação prática, né? Fique Agora, incluída de no ter calendário. de repente a Prefeitura queria estar à vontade em fazer as ações que achar mais interessante em cima dessa ideia. Então, por isso, eu vou pela rejeição, o contrário ao relator, mantendo o Veto parcial. veto parcial, mas mantendo a feira. E o vereador Luiz Paulo Amorim, tem condições de votar? Eu não entendi o que o Vinícius falou. Ele de é repente pela- a prefeitura quer fazer isso? Mas não engessado, entendeu? Hein? Não engessado. Ele entendeu que o prefeito concordou com o artigo 1º, incluindo a feira no calendário oficial. Agora, o artigo 2º, que obriga a prefeitura a fazer Quem foi o eventos, relator? ele, que foi vetado pelo prefeito, ele concorda. Então, ele concorda com o veto parcial. O vereador Davi Ismael se absteve. O vereador Luiz Paulo Amorim acompanha o parecer do Marcelão, rejeitando o veto Eu cheguei agora, excelência. Eu vou me abster também. Na próxima, eu... Então, são 2 votos, eu acompanho o vereador Vinícius, são 2 votos, 2 abstenções, 2 votos contra o parecer do vereador Marcelão. Ok? Contra ou a favor? Contra o parecer de Vossa Excelência. Veto ao projeto 43/2003, de autoria do vereador Luiz Emanuel, Deixa pra lá. dispondo sobre a obrigatoriedade da presença de profissional de educação para acompanhamento e orientação dos munícipes na correta utilização dos equipamentos nas academias populares da pessoa idosa, instaladas nas praças e parques para a prática de exercícios físicos. O prefeito vetou esse projeto, o vereador Marcelão relatou pela rejeição ao veto do seu prefeito. Como vota o vereador Luiz Paulo Amorim? Acompanho o relator. Vereador Vinícius. O Marcelão é pela rejeição ao veto. É um projeto que, no mérito, ele de fato ele é muito... Ele nos sensibiliza a votar a favor dele. Porque, de fato, é ruim você ver uma academia popular na rua sem um orientador. Entretanto, a Prefeitura, no seu parecer, aponta as razões de pessoal para poder cumprir com essa obrigatoriedade que, bem intencionado, o vereador Luiz Emanuel entrou aqui com esse projeto de lei. Eu estou, de fato, em dúvida no que eu faço nesse momento. Então, portanto, eu vou me abster aqui nesse momento, mesmo porque lá no centro da cidade, muitas pessoas me perguntam sobre isso.
Muitas mesmo. Né, Nami? Tem as academias lá. Então muitas pessoas me falam sobre essa Vereador questão. Vinícius, A minha preocupação, assim, eu fico... Mas só para a gente conversar um pouco sobre a matéria, Sim, seguindo o raciocínio de Vossa Excelência, gera gasto. gera. Se gera gasto, É. eu não entendo desta forma. Uhum. Eu acho que eu não estou... Acho que eu não E você estou vai ter que contratar mais impedido, pessoas. Eu não estou impedido. Eu, Davi, acho que meu poder legislar não está mitigado por onerar ou não a Prefeitura de Vitória. Eu entendo assim, venho me comportando assim. Mas não. Criar os Você cargos. vai criar mais cargos. Na verdade, você não pode criar a função, você não pode criar a secretaria. Eu acho que não. Tem aqui também Concordo. a Porque, por ideia. exemplo, desculpa, vereador, não, presidente, Tá. a cada academia popular que for abrir, a gente tiver que ter Não só isso e o horário profissional. também, porque Tem um horário, por exemplo, quando horário? inauguraram as academias lá no centro, os profissionais iam lá no começo, orientavam as pessoas passaram a entender como funciona, e a partir daí, em alguns lugares não tem mais. Então, Não, eu não também sei se tem que ficar um funcionário o dia inteiro lá, Exato. eu não Esse sei. que é o problema. Porque a gente também tem que saber que o cobertor ele é um só, né? Puxa Não, aqui. vai ficar 24 horas, que as academias em praças elas ficam disponíveis de Dia madrugada, de manhã, de noite. Como é que vai? Então essa é a questão também. Então, Então, eu já estou em condições de voto. Eu me manifesto pela manutenção do veto, dada a criação de cargos, não a criação de despesa. Se fosse só de despesa, eu votaria favorável, mas é a criação de cargos. E por impossibilitar, e vou defender o interesse social na ausência da pessoa. Trata-se de aparelhos simples, que inclusive fazem menção, tem lembrança com as atividades domésticas, Exato. as movimentações, e E que impossibilitaria a presença, se o profissional faltasse, teríamos que deixar a academia fechada. se o vereador está sentindo que a ausência desse profissional é danosa ali naquele momento, naquela academia, né, fazer uma indicação para a secretaria. Não se trata de uma academia de ginástica. É diferente. O SOI é Não, obrigatório. mas não é o só, Mas não- a PPIs, que é para pessoa idosa. bom, então com o parecer que será dado naturalmente por escrito pelo vereador Davi Ismael, como voto os seus vereadores então, Luiz Paulo Amorim e Vinícius. Voto com o Davi. Com a rejeição, com Davi. Com o relator. Então tem 2, eu desempato em favor do voto dado pelo vereador Davi. Pois não, muito obrigado, vereador. Aprovado então a rejeição ao parecer do relator Marcelão. Projeto de lei 71/2013, de autoria do vereador Davi Ismael. Agora acabamos os vetos, né? Terminamos os vetos. Agora não. Esse é veto também. Tem mais 3. É veto? Tem mais um monte, presidente. A manutenção do veto. Ixi. Veto ao projeto de lei 71/2013, de autoria do vereador Davi Ismael. O projeto do vereador determina a inclusão de livros nas cestas básicas distribuídas pelo município de Vitória. O projeto foi apensado a um outro Papelzinho. requerido em plenário pelo próprio autor, vereador Davi Ismael. Com essa mensagem que foi apensada, incluía, entre outros itens da cesta básica distribuída pelo município, o exemplar de autor capixaba. O vereador Marcelão manifestou-se pela manutenção do veto. Como vota o vereador Falar que você vai mudar. Vinícius? Senhor presidente, eu queria Pois emitir não. parecer em separado, apesar de ser o vereador ator da matéria. Você já teve um diálogo com o prefeito sobre isso? Eu tive em plenário, solicitei, defendi a importância cultural da matéria e a importância da gente ir além da alimentação física. A necessidade que tem tudo a ver com Vitória alfabetizada, a necessidade de levar educação, cultura para as pessoas mais carentes. Em razão disso, manifesto pela rejeição ao veto. Apesar de criar despesa, a despesa estaria no orçamento,
tem a verba da educação. Aproveito para reconhecer que o nosso prefeito Luciano Rezende colocou 30% do orçamento na educação. Desta forma, tem verba na educação e na assistência social para a inclusão daquele livro ali. Como vota, então, o vereador Vinícius Simões? Pelo parecer do vereador Marcelão, pela manutenção do veto, ou pelo parecer aqui do vereador Davi? Assim, o projeto do vereador Davi, ele é... Convenhamos, vereadores, que o voto aberto, ele nos pressiona naturalmente, até de bom gosto, de bom grado, a gente discute mais os projetos, inclusive na Comissão de Justiça. O projeto do vereador Davi, ele é interessante, só que o argumento que o vereador Davi usou agora, o fato de haver recurso do vereador Davi, não significa que ele é constitucional. Não, concordo. Ok? O fato dele de haver recursos, ele não significa. Agora, Gostaria que o presidente... Vossa Excelência é um professor, jamais votaria contra livros na cesta básica. Esse discurso é fácil, né, vereador Davi? É mais fácil, mais eficaz, dada a importância. Eu vou votar com Vossa Excelência, vereador. Muito obrigado. Vereador Luiz Paulo Amorim. Acompanho o professor Vinícius. Então, 3-2, aprovado. Acompanhei o vereador Marcelão. Foi aprovado, então, o parecer do vereador Davi, derrubando o parecer do vereador Marcelão. 3-2 como? Inclusive com o meu voto. Agora, o vereador, Vossa Excelência... O Vinícius vai relatar. Vereador Vinícius... Não, pode relatar, vereador Davi Ismael. Então, o parecer do vereador Vinícius, então, em socorro ao projeto do vereador... Passado aí o nome? Eu, Vinícius e o... E Marcelão, não são 4? Como é que Marcelão... Senhor Marcelão é pela manutenção do veto. Marcelão, como membro da base do prefeito, votou pela manutenção do veto. Acompanhado por mim. E Vossa Excelência acompanhou a dissidência, tudo bem. A dissidência. Veto ao projeto de lei 226/2012, de autoria do da vereadora Neuzinha. Pela senhor presidente. Pois não? Em função da fala, viu, vereador Davi, em função da sua explicação, da base do governo, como Vossa Excelência falou, que eu não sou da base do governo, realmente eu não sou da base do governo, consertando Vossa Excelência, como a base do governo votou no projeto de Vossa Excelência, eu posso, desde já, na hora da votação no plenário, de repente votar na Vossa Excelência e achar que o projeto é bom, vou rever esse projeto e posso votar lá na frente com Vossa Excelência também. Muito obrigado. Assim, eu quero que faça também o vereador presidente dessa comissão, líder do governo, Nami Cheque. No voto é aberto. Tá. Projeto de lei 95/2013, de autoria do vereador Rogerinho. Dispondo sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Vitória, dando outras providências. O relator, vereador Vinícius Simões, deu parecer pela manutenção do veto. Como vota o vereador? Presidente, pois não. Eu posso consultar o vereador Vinícius Simões só sobre a matéria, sobre a fundamentação, porque temos que reconhecer que os carros abandonados são um dos grandes problemas da cidade de Vitória. A presença constante de agiota que vai lá e pega o carro da pessoa para pagar o bem, larga o carro se deteriorando e atrapalha o trânsito, dificulta as reduzidas áreas de estacionamento, é ocupado por um carro abandonado e que a prefeitura não pode fazer nada. Eu tinha no projeto do vereador Rogerinho Pinheiro uma esperança e gostaria de... Levar esse carro para onde? Também não sei para onde que leva esse carro, não. Mas tirando das ruas, jogando lá no pátio do Detran, para ficar lá, se ele está abandonado, que fique pelo menos lá. No Detran? No pátio do Detran. Que, inclusive, nosso governador Renato Casagrande resolveu um dos grandes embrólios
dos pátios de Detran, que agora tem o horário fracionado do Detran e a obrigatoriedade de ter xerox e aí que tá, vereador, aí que tá, porque a gente aqui na Comissão de Justiça, a gente involuntariamente se mergulha no mérito. Isso é natural da gente. Vossa Excelência disse que o governador fez isso. Então cabe ao prefeito Luciano fazer isso. Então, assim, às vezes as pessoas estão assistindo, acho que mas votou contra esse projeto tão importante para a cidade, mas vai voltar para o prefeito, vai vir um ADIM, são R$ 5.500 que sai dos cofres públicos para cada ADIM feita. Também não vou ser hipócrita. Eu sou da base do governo, mas eu não vou votar exclusivamente por ser base do governo. Inclusive, votei no projeto de Vossa Excelência do livro. Agradeço. Então, por ser professor e por entender que isso é importante. Agora, é um projeto que, acredito eu, tem que vir do Poder Executivo, como Vossa Excelência acabou de afirmar. então vamos lá. Esse projeto 95/2013, o vereador Vinícius é pela manutenção do veto, mantém. Vereador... Na Comissão de Justiça. Na Comissão de Justiça. O vereador Luiz Paulo Amorim. Acompanho o relator. Vereador Davi Ismael. Eu, neste momento, sou contrário ao veto. E vereador Marcelão. Eu quero aqui fazer uma salva na fala do vereador Vinícius. Obriga a tirar os carros. Em função esses carros que estão abandonados na cidade, são um grande número. Lá em Jardim da Penha tem um grande número desses carros, que as pessoas usam esses carros para entrarem neles, para usarem droga. Esses carros ficam parados lá. Às vezes alguns empoçam água, dengue. Eu acho que se o executivo não tomou a iniciativa de fazer uma lei, o vereador tomou a iniciativa, e se o executivo fizer, tudo bem. Se o legislativo aqui fizer, a gente não pode, porque aí quem perde com isso é a sociedade, entendeu, vereador? Então eu acho que eu vou voltar aqui com o vereador Rogerinho, que é um projeto excelente. Eu iria fazer esse projeto também quando eu vi que a Rogerinho já tinha protocolado esse projeto, eu não protocolei. Agora, eu acho que se tem 1 ano e 4 meses já, a cidade de Vitória precisa andar. Isso não cabe mais na cidade de Jardim da Penha, por exemplo. Vários carros parados lá, abandonados, na Praia do Canto, São Pedro, Tararé. São muitos carros. Eu estou andando na cidade muito e estou tirando as fotos desses carros. No meu arquivo lá já tem mais de 100 carros abandonados na cidade. Eu acho que é um custo muito barato para o município, pelo que isso pode ocorrer. Na questão de furtos, na questão quando a pessoa sai drogada, na questão de pessoa pegar uma dengue naquela região que esse carro está parado, o custo vai ser bem maior que a prefeitura vai gastar em relação a esses cidadãos. Mas, se o município não faz, o vereador está fazendo. Então, eu vou votar contrário à manutenção do voto. Tá, mas, senhor presidente, eu preciso... Me desculpe, mas eu preciso... O vereador Marcelão falou a meu respeito. Eu preciso impor minha opinião. Rapidinho, foi seu respeito, vereador. Não, sobre o meu pensamento. Mas nós estamos no debate, Sim. Marcelão. Isso é importante, isso é válido. A cidade tem vários problemas. Se nós formos pegar todos os problemas da cidade e nós formos resolver, por exemplo, os professores, por exemplo, a guarda municipal precisa de um plano de carreira. Mas quem tem que fazer isso é o município. Entendeu, Marcelão? O meu pensamento é esse. Os professores da rede municipal iniciam a sua carreira ganhando pouco. Então vamos fazer um projeto de lei para aumentar o salário dos professores. Então, se a gente for pegar todos os problemas da cidade e achar que o Poder Legislativo tem que fazer, a gente vai fazer zilhões de projetos inconstitucionais. E na verdade, Marcelão, entre nós aqui, não são 1 ano e 4 meses, são 9 anos e 4 meses, né? Porque também a gestão anterior
Até agora nosso também não fez. Mas a Ok, gestão é da vereadores, mudança, vereador. muito bem, bem colocado pelos dois. Então, aprovado o parecer do vereador Vinícius Simões com meu voto pela manutenção do veto. Mais um veto, veto 259/2012. 226, autoria da vereadora Neuzinha, obrigando a instalação de placas em braille, contendo a informação das linhas e itinerários dos transportes coletivos que passam nos pontos de ônibus de Vitória, no âmbito do município de Vitória. O vereador Vinícius concordou com o veto e deu um parecer pela manutenção do veto. Deixa eu explicar rapidamente, presidente. Pois não, vereador? Eu tenho um projeto assim, não igual, mas semelhante a esse que foi vetado, que é o projeto que solicita, propõe ao município de colocar as placas indicativas nos mangues. Então, é um projeto que será vetado pela questão da legalidade, de poder ou não a Câmara de Vereadores fazer um projeto como esse. O projeto é excelente, o projeto é fenomenal, mas cabe ao Poder Executivo vir o projeto, nós vamos aprovar o projeto vai ter um MADIM, mais gasto para o município. Eu vou repetir isso sempre que for necessário, para eu justificar os meus posicionamentos. Então, Só tem um pensamento, senhor presidente, porque quando a gente fala gera gasto para o município, mas na realidade o projeto ele pode entrar a ser executado a partir do ano subsequente. E isso aí ser planejado, porque senão nós vamos ficar aqui sem poder fazer nenhum tipo de projeto, a não ser rua, dar nome de rua, praça, porque é um negócio complicado. Eu estou falando isso aí que isso vem há muito tempo. Então qual o papel nosso também aqui? Não estou falando isso na questão única e exclusivamente nessa administração, em todas as outras. Sim, mas tem vários projetos importantes. Eu sei, mas foram aprovados. Muitos projetos importantes que podem ser absorvidos pela administração e no ano subsequente colocar no orçamento, que não pode passar porque o vereador não pode gerar gasto. É um negócio meio estranho, né? E o engraçado é que nós vamos ficar certo, debatendo então. isso. Então, o vereador Vinícius Simões deu um parecer pelo veto. O vereador Luiz Paulo Amorim? Eu vou acompanhar o relator. Vereador Davi. Projeto da Neuzinha, de braille, nos pontos de ônibus. Eu vou votar pela manutenção do veto, mas faça ressalva. Reconheço a importância do projeto e acho que, da forma com que foi colocada, em todos os pontos de ônibus, há uma impossibilidade fática da sua aplicação. Então, acho que se fosse em frente ao Instituto Braille, seria importantíssimo. Ali o cego já poderia ler o ônibus de ida e o ônibus de volta, e ele ficaria com aquela informação. Então, eu sou contra, não por gerar despesa. Eu voto com o relator... Me perdoe. Continue, Davi. Pela impossibilidade fática de cumprimento. O Poder Executivo, ele faz um planejamento de sua gestão. Concordam comigo? Sim. Financeiramente falando. Nós não sabemos se está dentro dos planos da gestão este ano fazer isso. Sim, mas é o Poder Legislativo Municipal que dá o norte para o Executivo. Até que a gente aprova o orçamento. Mas então é no orçamento que a gente tem que entrar. Também. Vamos lá, vereador Marcelão. Acompanha o vereador Vinícius. Não, vereador, vou voltar ao contrário. Aprovado o parecer do vereador Vinícius Simões pela manutenção do veto. Veto ao projeto de lei 259/2012, de autoria da vereadora Neuzinha, dispondo sobre a criação do programa de incentivo à prática esportiva ao ar livre e com orientação gratuita e personalizada no município de Vitória. O vereador Marcelão relatou pela rejeição ao veto. Como vota o vereador Davi Ismael? Eu me sinto em dificuldade porque eu acho que a matéria incentiva a prática esportiva ao ar livre. Isso não é academia, os núcleos de esporte? Não. Dispõe sobre a criação de programa, está aqui, ó. Eu não consigo enxergar nenhuma inovação legislativa na proposta da vereadora Neuzinha. A proposta da vereadora pela Neuzinha, manutenção do veto. ela não é clara, ela não fala de que esporte. Ela quer que a prefeitura crie um programa de incentivo à prática esportiva ao ar livre, com orientação gratuita e personalizada. Serão instalados
mobiliários urbanos esportivos nas praias da capital. A prefeitura poderá firmar convênio e parceria com órgãos federais, estaduais, municipais, autarquias, associações. O equipamento não é fundações. academia, que já existe aqui, já existe acolá. O que eu estou querendo defender e voto pela manutenção do veto é diante da inexistência de inovação legislativa. Não estamos propondo nada mais do que já existe. Então, Vossa Excelência pode dar um parecer por escrito? Posso, claro. Eu acompanho o parecer de Vossa Excelência. Como voto o vereador Vinícius? Com o vereador Davi. Vereador Luiz Paulo Amorim? Com o vereador Davi. Aprovado o parecer do vereador Davi contra o parecer do relator Marcelão. Veto ao projeto de lei 341/2013, de autoria do vereador Nami. Tudo que é seu agora eu voto contra. Acrescentando o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 8.108, de 20 de abril de 2011, estabelecendo critério para a atuação dos lavadores autônomos do município autônomo dos veículos automotores e dos logradores públicos localizados em Vitória. Não, eu quero ver o voto de Marcelão, porque o prefeito, infelizmente, atendendo ao apelo do vereador Marcelão e seus amigos lá de Jardim da Penha, Serjão, prefeito, acolhendo a opinião de Marcelão, sapecou um veto ao projeto do coitado vereador Namichek. Eu quero o seguinte, vocês querem que eu me manifeste agora ou depois? Eu gostaria de ouvir seu voto. Depois, para ficar o suspense. Então eu queria tá. me manifestar de forma inicial, votando contrário ao parecer do relator Vinícius Simões. As razões do veto são inconsistentes. Primeiro, ele menciona um decreto, diz que é contrário a um decreto, e a lei tem força maior que o decreto municipal. Segundo, alega contrariedade ao interesse público. Eu acho que no momento de regulamentação, poderia sim ser disciplinado, a gente permitir através de lei o uso das máquinas. E por ocasião da regulamentação, disciplinar o uso das máquinas, com relação a dias, horários, locais. Então, desta forma, eu me manifesto contrário ao veto, reconhecendo a iniciativa do vereador Namichek de disciplinar o uso. Foi um clamor dos lavadores de carro que vieram a esta Casa de Leis e estiveram quase à unanimidade. Só não tiveram unanimidade na aprovação no primeiro turno, da primeira avaliação nossa, porque o vereador Marcelão se manifestou contrário. Então, realmente, agora é hora do vamos ver, porque há um fomento, há uma necessidade e, ao mesmo tempo, há um clamor das pessoas para que eles usem, até porque, do ponto de vista ambiental, há uma economia de água através da utilização de máquinas. Então, eu me manifesto contrário ao parecer do vereador Vinícius Simões, permitindo o exercício da atividade lavadores de carros com equipamento. Cadê o projeto aí? A alegação da prefeitura. Bota votação lá. A alegação é qual? Isso aí. Vereador Marcelão. Não, vai, Vinícius. Vai outro, deixei por último. Não, vereador Marcelão. Você quer que eu dou meu voto aqui, vereador? É hora, melhor. Eu vou dar esse voto aqui com muita satisfação. O meu colega de plenária aqui não está no momento, o vereador Serjão, do qual foi o único que votou junto comigo nessa plenária aqui, com a casa lotada de lavador de carro, né? Do qual alguns ali fora me desacataram, mas eu não tenho medo de desacato de homem nenhum, né? E votei contrário à lei do vereador Namichek, do qual a sociedade toda lá de Jardim da Penha, Praia do Canto, Jardim Camburi e outros bairros que eu conheço que tem esses lava-jatos, são contrários a isso, porque polui a cidade inteira, né? O barulho, essa semana mesmo, um funcionário da Vale lá reclamou e parou na rua, questionou, porque ele trabalha de turno, quer dormir de manhã, e aquele barulho que
deixa ninguém dormir, né, e suja a rua toda. Eu quero aqui manter o meu voto que eu tive na plenária, né, e dizer que isso não cabe mais em Vitória um lava-jato daquele ambulante. Porque uma pessoa que quer abrir um lava-jato no posto de gasolina, ela tem uma dificuldade danada. E esses lava-jatos viraram lava-jatos comuns como outro qualquer. Então, eu estou aqui votando para manter o veto, para a manutenção do veto, como às vezes as pessoas falam que eu voto só contrário à decisão do prefeito. Não vou fazer isso aqui, vou fazer o que é bom para a cidade. Quando não for, não vou votar. Então, voto pela manutenção do veto, junto com o vereador Vinícius Montes. Como voto presidente dessa comissão, não me cheque o ator da lei. Pediram para eu me manifestar por último. Vereador Luiz Paulo Amorim? Acompanho o vereador Davi Ismael. Davi Ismael. Então, nós temos aqui 2 votos favoráveis e 2 votos contrários, certo? Como disse aqui o vereador Davi Ismael, isso não foi uma ideia do vereador Namichek, não foi. Foi, vereador, você criou a lei. Os lavadores poderiam ter procurado qualquer vereador aqui dessa casa. Como eles têm contato... Se tivesse procurado, vereador, não tinha feito essa lei, não. Pode falar? Pode, vereador. Você falou qualquer vereador, posso declarar meu voto, vereador Davi? Os lavadores profissionais, porque esse lavador, ele não sai de casa com a lata e um pedaço de pano velho. Ele é um profissional, ele sai de casa com equipamento caro, com carro, ele é um lavador, e essa é a tendência para o futuro. A tendência do futuro é lavar jato até lavar a seco, que já tem equipamento para isso por aí. Então, como eles não, essa ideia não foi minha, eles me procuraram, como procuraram também o vereador Davi, tem relação com outros vereadores aqui, é uma demanda e um conflito legítimo da cidade, como o próprio vereador Davi já me disse particularmente, que o prefeito, ele encara com naturalidade os conflitos naturais e legítimos da cidade. Como não foi uma ideia minha, eu não trouxe isso, não tirei isso do nada, nem de trás da orelha. É uma demanda que está se desenvolvendo na cidade. Há um esforço da prefeitura, lá com a secretária Sandra, com o Dino, de tentar encontrar uma saída legal para funcionamento, porque eles não vão ser abolidos, né, extintos. A prefeitura tem que encontrar uma necessidade. É claro que eu não tenho como não votar pela rejeição do veto do vereador. Então, eu acompanho a opinião do vereador Vinícius, do vereador Davi Ismael e do vereador Luiz Paulo Amorim, e fica, então, rejeitado o parecer do vereador Vinícius Simões, acompanhado pelo vereador Marcelão, em que pese ter o vereador Marcelão concordado com a opinião do prefeito. Aprovada, então, rejeitada a manutenção do veto nesse projeto aqui. Não há outro caminho a não ser esse. Eu acho que com isso eu estou falando pela demanda dos lavadores de carro. Não é uma demanda minha, é da cidade, e que vai para debate. Vai para debate. Pode ser que... Porque a argumentação não foi da Procuradoria, houve uma argumentação, talvez, em cima do decreto. É uma opinião temerária da Procuradoria, não sei, porque o próprio vereador Davi Ismael está dizendo que o decreto, ele não tem força de lei, é um decreto. O decreto, ele se submete na hierarquia a uma lei aprovada nessa casa. Daí porque eu acho que esse é o caminho para atender tentar solucionar um conflito que existe na cidade, particularmente na região de Jardim da Penha e Praia do Canto. Pela ordem, senhor presidente. Veto ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero, como sua assessora ali embaixo torceu pelo voto de Vossa Excelência, eu quero
aqui dizer para Vossa Excelência a satisfação, não pelo seu projeto andar, porque eu vou tentar derrubar esse projeto aqui no plenário, né? Que eu vou fazer em nome de alguns moradores da Praia do Canto, Jardim Camburi e Jardim da Penha, não pela minoria dos lavadores de carro que tem naquela região. Mas, assim, estou muito satisfeito de falar isso para Vossa Excelência. E Vossa Excelência, como líder do governo, pela primeira vez esse 1 ano e 4 meses, nessa casa, Vossa Excelência fazer um discurso aqui nessa casa contrário ao prefeito. Fico contente de ver Vossa Excelência com a sua independência. É isso que essa casa precisa ter, né? Fico satisfeito de ver a independência nessa casa sendo construída por todos esses vereadores, por Vossa Excelência também, que votou no voto aberto. Então, assim, meu orgulho desse voto de Vossa Excelência, assim como a sua assessora também se orgulhou ali embaixo. Muito obrigado. Só deixar para o vereador Marcelão que ele tem muito trabalho pela frente, porque já são, em plenário, já tem 2 votos contra 1. Vossa Excelência está perdendo. Vamos lá, então, senhores vereadores. Sem problema, vereador, sem perder, sem ganhar. Vamos correndo aqui com o trabalho. Veto ao projeto 311/2003, de autoria do vereador Rogerinho, instituindo a campanha municipal de combate e conscientização à síndrome de Burnout, a ser realizada anualmente na semana do dia 15 de outubro, e dando outras providências. O vereador Marcelão, o prefeito apôs um veto parcial ao projeto. O vereador Marcelão relatou pela rejeição até do veto parcial. O veto parcial do senhor prefeito diz respeito a esse Frederico escreve demais aqui. Ele vetou o artigo 3º, que o projeto institui a campanha municipal de combate e conscientização da síndrome de Burnout, né? O prefeito vetou o artigo 3º, que dizia que a Secretaria de Saúde do município, em conjunto com a Secretaria de Educação, deveriam promover campanha anual de conscientização. Campanha anual. Vetou também o artigo 4º, dizendo que as secretarias citadas, a da Saúde e a da Educação, teriam que trabalhar junto às escolas municipais, centros de saúde, a conscientização sobre as consequências da síndrome, bem como os meios necessários de prevenção, etc, etc. E o prefeito, então, manteve todos os outros artigos, parágrafos e incisos desse projeto do vereador Rogerinho. Então é um veto parcial, viu, vereador? Vossa Excelência concorda com... Eu voto pela manutenção do veto parcial, deixando claro, reconhecendo que a proposta legislativa do vereador Rogerinho Pinheiro em nada é ameaçada, em nada é prejudicada, porque a campanha irá acontecer em nosso município, só que da forma com que o vereador Vinícius Simões será feita de uma forma não engessada, de uma forma um pouco mais solta, mais tranquila, mas já faz parte do calendário. Inclusive, as ações por parte desse Poder Legislativo poderão acontecer, já que a inovação legislativa incluiu a data no calendário oficial de eventos. Então, o vereador Rogerinho já tem pauta para trabalhar este ano. Agora, em 2014. Sendo o prefeito um médico conhecedor das questões de saúde, ele julgou com propriedade. Vereador Vinícius Simões. Voto contrário ao relator. Vereador Luiz Paulo Amorim. Acompanho o vereador Davi Ismael. Aprovado, então, o parecer do vereador Davi Ismael, que será manifestado por escrito. Vamos lá. Último veto. É um veto ao projeto 271/2013, de autoria de quem? Do vereador Marcelão, instituindo
a política de incentivo ao uso da bicicleta na cidade de Vitória. Pulou um, hein, vereador? Pulei um. Pulei um. Ah, 200, da vereadora Neuzinha. Estava ansioso, né? Vereadora Neuzinha, instituído o calendário oficial de eventos, no calendário oficial, o Festival de Bandas Marciais e Fanfarras de Vitória. O prefeito acolheu o projeto da vereadora Neuzinha e apôs um veto parcial. O veto parcial do prefeito foi... Cadê? Parei de beber tem 10 dias, eu estou me sentindo muito melhor. Cadê o veto parcial aqui? Não, banda marcial com as bandas de escola. Não, banda de escola. Tem refrigerante é tão ruim. Onde é que está o veto aqui? Que eu não estou vendo. Tão maléfico. Tão maléfico quanto? Não, esse troço não está certo não, viu? Eu não estou vendo nenhum veto aqui. Vetor do artigo 4, Preciso sair. Senhor presidente, só por formalismo, não, a pessoa quando manda lá da Procuradoria da Prefeitura, quando é protocolada aqui, juntaram só a frente, que está aqui. As razões do veto... Ah, não, tá separado. O quinto, o quarto, quinto, sexto, sétimo. É o que, assim, mais uma vez a gente volta sobre, bater na mesma tecla, engessar aquilo que foi incluído no calendário de eventos. Entendeu? Você acaba engessando, dizendo de que forma tem que acontecer isso. Certo. Detalhando a forma, a festividade. A festividade do calendário. Quer dizer, o prefeito acolheu o parecer o projeto da vereadora Neuzinha, incluindo festival de bandas marciais, mas vetou os detalhes dessa inclusão proposta pela vereadora, não é isso? Alguns artigos. Então, exato. É o que disciplina, o que ela traçava limites sobre como deveria se dar a festividade de bandas marciais e fanfarras. Mas o principal, quer dizer... Está mantido, está incluído. Pois é, então como vota o vereador Davi Ismael? Eu voto contrário à matéria como um todo, por ser contrário ao uso de verba pública na promoção de qualquer tipo... Qualquer isso? Bandas marciais é banda de colégio. Banda marcial, banda de colégio, de fanfarra. Eu desconheço. Faculdade de Música. Eu voto pela manutenção do veto parcial. Então, e peço algum outro vereador que faça. E o vereador Vinícius? Eu voto na mesma linha dos outros projetos, contrário ao relator, mantendo o projeto da vereadora de maneira sem engessar a ação da prefeitura. Vereador Luiz Paulo Amorim? Compõe meu líder, vereador Davi Ismael. Então, rejeitado o parecer do vereador Marcelão, por último, o último veto de autoria é o projeto 271/2013 do vereador Marcelão, instituindo a política de incentivo ao uso de bicicleta na cidade. O vereador Davi Ismael deu um parecer pela rejeição ao veto. Rejeição do veto. Então, o vereador Vinícius Simões, como vota? Eu preciso ver o projeto. Está aqui. O projeto fica instituído uma política de incentivo ao uso de bicicleta em Vitória. Parágrafo único. Senhor presidente, dado o horário de início da sessão, acho que a gente poderia interromper, até porque a matéria requer um cuidado enorme. A matéria requer um cuidado enorme por parte de cada um dos vereadores. Tá, então, desta forma, eu acho que seria
encerrar a reunião neste momento, acho que seria oportuno. Se os vereadores concordarem com a opinião do vereador Davi Ismael, encerrada, portanto, a sessão da Comissão de Estudos, ficando esse projeto para encabeçar a próxima pauta. Agradeço aos funcionários e vamos permitir que se prepare o plenário para a sessão que vai começar daqui a 20 minutos. Encerrada a reunião da Comissão de Justiça. Muito obrigado.